Que maravilha nós estarmos em mais uma classe da Escola Sabatina. Essa lição aqui, ó, lição maravilhosa, nós vamos estudar a lição número 3. Como é que está a tua lição? Você já recebeu, não recebeu? Todo mundo tem. Caso você estiver necessitando, ainda temos algumas lições, tá? Peça para nós. Mas é muito bom ter você com a gente. Você já avisou seus amigos que tem aqui uma classe de Varginha, onde ele pode aprender um pouquinho mais do amor, desse maravilhoso amor de Deus que a gente está aprendendo nesse trimestre? Você já deu o seu like? Ó, dá o seu like, manda o seu abraço aí para nós. Aqui nós estamos mandando aqui, nós todos aqui, um abração para vocês. Já vocês vão ver quem vai estar aqui conosco na nossa classe, os nossos professores. E não esqueça, se você quiser conhecer os professores pessoalmente, é só vir aqui para Varginha, na Igreja Central. Fica aqui no Parque Boa Vista, que você vem aqui e tem o privilégio de assistir a classe ao vivo com um dos nossos professores aqui, tá? Vai ser um prazer muito grande recebê-lo. Tá bom? Dá o seu like, compartilhe e não esqueça de nós, tá? Ore por nós. E vocês, meus amigos, como é que tá? Como é que estão, né? Você tá fugitivo, engraçadinho. Dessa vez não consegui escapar, né? Não, você tem que Laçaram-me por aí. Tem que vir para cá, tá achando o quê? Tô querendo tomar meu lugar, sabia, Rafael? É verdade? Não. Sério, estava aqui já esse dia que o pessoal já não quer mais nem que eu venha. Quase fui demitido pelo Kevin. O Kevin vai contratar ele agora. Vai, eu tô ficando preocupado já. E você, Rafael, como é que você tá? Bem, graças a Deus. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para gravar a lição. Que Deus possa estar nos abençoando aqui, né? Amém. Rafael, você é a segunda vez, né? Segunda vez que eu venho. E você também vai virar daqui a pouco, nem o Joel, que é figurinha tarimbada, que fala? Carimbada. A carimbada. Vai ficar a nossa figurinha aqui, tá? Então, já que estou estendendo o convite já para as próximas lições, próximo trimestre, já contar contigo também, tá bom? Pode deixar. E você, Joel, você deixa de ser fugitivo, tá? É que ele foi para o cabeleireiro e ele esqueceu, não sei se o tempo de fazer cabelo, não sei o que deu lá. Demorou para... Eu falei, não dá assim. Aí o Elton, graças a Deus, estava aqui e nós conseguimos, né? Mas estamos aí. Chega de férias, né? Chega, mas de verdade mesmo, estava com saudade, viu? Sentar E aqui, nós poder também com gravar saudade com de vocês. É bom que várias pessoas possam participar aqui, porque a gente vê como que cada um tem uma visão da lição, uma didática, acrescenta, beleza, enriquece. Enriquece, essa aqui é uma classe, né? Uma classe Escola Sabatina virtual e vai enriquecendo, né? Isso é muito bom. Amém, que bênção. E é muito bom ter você sempre aí conosco, tá bom? Muito obrigado. Rafael, você já sabe, tá? Você aqui é o que menos vem, então quem menos vem, que agora não dá para falar que é novidade, porque já veio, né? Quem menos vem, quando vem, tem que orar. Tem que orar, pode deixar. Tá certo? E nós aqui, eu e você que estamos aí, aquilo que você deseja que Deus faça por você, a bênção que você está esperando, coloque enquanto o Rafael estiver orando, ore por nós também, ore pelos seus amigos, você que tiver algum problema, alguma doença, algum anseio, alguma coisa que está te perturbando o coração, coloque aí na mão de Deus e Deus vai responder você, porque essa lição fala de um Deus que te ama muito e quem ama, corrige, mas abraça. E Deus está louquinho de vontade de abraçar você, tá bom? Você ora para a gente? Oremos. Querido bom Pai, nós te louvamos pela vida e saúde, obrigado por essa semana, pelo seu cuidado. Queremos também pedir que o seu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos ajudando a entender o que vamos estudar nessa noite. Também, Pai, esteja com todos que estão em casa assistindo nesse momento, que eles também possam sentir abraçados pelo seu amor, pelo seu Espírito. Nos dê sabedoria para todos que estão também em casa, para que possamos a cada dia crescer em estatura e graça através do estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós estamos na lição número 3, lição 3, e aqui vem falando de um texto, o tema, aliás, da lição dessa 3, vem falando de um tema que, às vezes, é difícil a gente entender, agradando a Deus. Eu não sei vocês, mas a coisa mais gostosa é ser agradado. Com certeza. Não sei, já foi agradado alguma vez? Ou... Já, isso é bom demais. Não dá aquela coisa... A gente sente o carinho, sente o amor, a preocupação das pessoas. Quando você ser lembrado é muito bom. E se alguém te agrada, se alguém faz algo para você, que você goste, é porque essa pessoa te quer bem, né?
E é muito bom ser lembrado, é muito bom receber esse tipo de tratamento. Não, e falando em tipo de tratamento, eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Iraides. Eu sei que Deus está aí, a gente está orando por ela, teve uma melhora já boa, já fez o que tinha que fazer. Tá. Um beijão para você, irmã Iraides. Vem cá, se a gente gosta de ser agradado, eu gosto. Quando me agrada, bom demais. Feliz. E os outros gostam de ser agradados? O que você acha, Rafael? Com certeza. Eu acho que todos nós gostamos de ser agradados, ser bajulados, às vezes, né? É muito bom. E a lição da semana trouxe agradando a Deus. Eu fiquei pensando essa semana, como agradar a Deus? Será que eu, pecador, fraco, falho, tem condições de agradar a Deus? E a gente vai ver aqui na lição, aqui, ao longo dessa semana, que através de Cristo nós temos a oportunidade de agradar a Deus. Né? Olha que maravilha. Tem um amigo meu, Vai lá. às vezes eu quero trazer um presente para ele, mas ele é uma pessoa que tem tudo. É complicado, né? Eu fico tentando, assim, o que eu posso trazer para ele? Né? Será que eu posso dar isso? E a gente fica sem jeito de conseguir agradar. E a mesma coisa é agradar a Deus, igual o Rafael falou. Como é que a gente pode agradar a Deus, né? Você vai comentar alguma coisa sobre essa história aqui? Não, eu ia, mas não, pode falar. Você não, já pode entrou falar. legal Não, nela. Pode falar. Não, porque Pode assim, a história dessa semana, ela vem dizendo assim nós pais aqui, nós temos o Dia dos Pais, certo? E o Dia dos Pais é uma coisa muito interessante, divertida, porque quando nossos filhos vão dar o presente, vão lá vocês aí, quem é que paga a conta? Geralmente é nós, os pais, né? Não tem como lembrar disso aqui, né? Não tem. Mas também nós, na condição de filhos, não era diferente Não, no Dia dos Pais, não. né? E nós ficava bobo de alegria que o pai pegava, abraçava a gente, não era? A alegria, não é a mesma alegria que a gente... Mesmo pegando uma meia véia nossa, um par de meia véia, botar com carinho num papelzinho no Dia dos Pais, entregar para a gente, não é uma satisfação? E aqui, Jefferson, eu fiquei refletindo nisso aqui, como que isso é um exercício positivo. Porque o que é que você está desenvolvendo? Você sabe que o presente do Dia dos Pais que você ganhava do seu filho, lá quando ele era pequeno, era você quem pagava. Mas o que essa atitude estava desenvolvendo nele? Isso que é importante, né? Mesmo ele sabendo que o dinheiro era seu, né, que a conta era você quem ia pagar, o presente seu era você quem estava comprando, mas o que é que você desenvolvia nele? Eu acho que essa é a questão do se dar, se doar, até mesmo... Do reconhecimento. Depois, Por que você está dando presente? e Não é o depois, presente quando tá em si. grande, e depois, como está grande? Ele Hoje, continua, ele dá continuidade. Não é o presente em si, mas o que o presente significa. Não, e aquela coisa também assim, quando você é pai, e você lembra que você fez a mesma coisa, a gente não admira mais o pai da gente? Agora, eu vou te perguntar um negócio. Se você não recebesse o presente que você comprou pelo seu filho no Dia dos Pais, como é que você ia ficar? Triste. Então? Triste. Então, eu posso ir para Sinfonias? Se você quiser abrir a sua Bíblia em Sinfonias está ali assim, ó, entre Gênesis e o Apocalipse, brincadeira ali, você vai ver depois dos profetas maiores ali, você vai ver Sinfonias 3, verso 17, diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso. Olha só, Ele se agradará de você com exultação. Quer dizer, Ele só não vai ficar satisfeito, vai se alegrar. Deixa eu ver aqui, com exultação. E acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em você com gritos de alegria. Já vou fazer uma coisa aqui, não sei se está certo ou errado. Quando eu vejo esse versinho e vejo a parábola da lição falando do filho pródigo, vamos lá, vamos tentar juntar esses dois aí. O que aconteceu ali naquele contexto de parábola e como foi a recepção do filho? Eu podia só falar um negócio a respeito do... Você já vai pensando aí. Porque quando eu me deparei, né, agradando a Deus, né, como nós podemos agradar a Deus, me veio uma pergunta. Nós só podemos escolher algo quando há opções. Sem opção... Não tem escolha. Não tem escolha. Se você tem a opção de agradar a Deus, é porque você tem a opção do quê? De desagradar. E se você tem essas opções, é porque
nós estudamos nas lições introdutórias aí, que a base do amor de Deus, ela é aquilo que é mais importante na base desse amor, desse amor de Deus pelo ser humano, é algo chamado livre-arbítrio, opção de escolha. Quer dizer, Deus, ele ama a todos. Deus teve a escolha de amar e ama. Só que o nosso resultado... Agora, a nossa escolha, ela é diferente, né? Deus, ele ama a todos e nós vamos escolher aceitar ou não esse amor, né? E desenvolver a partir desse amor um relacionamento. Então, são questões de escolhas. Então, podemos agradar a Deus? Podemos. Então, essa podemos escolha... desagradar a Deus? Podemos Então, essa também. escolha que deixa Deus doidinho de amor por nós? É o que nós vamos ver aí. Valabe, o que aconteceu ali naquela questão da parábola do filho pródigo? Só para a gente, assim, que às vezes tem um amigo nosso que está meio... Então, em poucas palavras, conta para nós. Então, é uma parábola bastante interessante, né? Que é a parábola do filho pródigo, é o filho que estava ali morando com o seu pai, ali vivia a sua vida ali, dia a dia comum, como um filho, trabalhava com o pai, tinha o seu irmão, e chega um determinado momento e ele, acho que cansa daquela vida e quer viver algo novo para ele, né? E naquele momento ele vai lá, pede ali a parte dele da sua herança, né? E é algo bem incomum, né? Porque a herança se recebe depois que os pais ali morrem ou o pai aceita dividir ali, né? E ele pega a parte dele, vai embora. Depois ele começa a viver uma vida totalmente que desagrada a Deus, né? E chegou um certo momento, aí a tradição trouxe uma parte que é interessante, ao perceber, eu acho que ali ele caiu em si, no momento que ele estava ali vivendo aquela vida ali, perdido, a gente tinha perdido seu dinheiro todo, e ali ele estava ali já convivendo ali com os porcos. Eu acho que quando a gente começa a afastar da casa de Deus, foi o que aquele filho fez, afastou do pai, ele começou a perceber o caminho que ele tinha tomado, né? E ali ele volta para casa e o pai ele recebe com alegria, né? Oh, bacana. Ô, Joel, eu pegando essa questão, ele falou a questão de uma coisa incomum. O filho pegar a herança, quer dizer, pai morre ligeiro que precisa do dinheiro. É mais ou menos isso que ele está falando para o pai. A pergunta que eu fiz aqui, eu queria uma resposta de vocês que são inteligentes, porque eu não tenho sabedoria para isso. Como como Deus age com os ingratos? Bem, o que essa parábola mostra? Deus ama, a pessoa é ingrata, e como o pai ali, representando Deus, age com os ingratos. Como que eu posso hoje entender isso na minha vida? Eu observei aqui que essa parábola mostra o pior de nós de duas formas diferentes. Esse filho, ele pede a herança. Pedir a herança naquela época significava o quê? Desejar a morte do pai. Já era algo impensável. Aquele pai, se rejeitasse o filho, ele tinha todas as razões, tinha o direito sem questionamento nenhum. Era totalmente aceitável ele rejeitar o filho. Tá, eu até li uma vez, não sei se eu li errado, uma hora você confirma, senão você vê melhor, que até era o hábito apedrejar um filho que desejasse isso antes da hora. Sim, a cultura da época era uma afronta ao pai, assim, era algo inimaginável, inaceitável também. Outro ponto, eu acho interessante que a Bíblia deixa alguns detalhes que às vezes a gente passa por cima. Dizem que veio uma grande fome naquele país, naquele local. Ali ele já tinha gastado dinheiro, já tinha feito isso, aquilo, e estava se virando. Mas quando a situação ficou realmente crítica, e assim, isso mostra como nós, seres humanos, às vezes vamos buscar a Deus por interesse também. Verdade. Porque quando o negócio ficou ruim mesmo, e o pai ele não questionou qual foi o motivo. Ele abriu os braços, né? Ele aceitou novamente o filho. A lição fala que a parábola diz que o pai correu ao encontro do filho. Correr ao encontro também era algo que não era típico de uma pessoa respeitada na sociedade, porque indicava pressa, desorganização, despreparo. Correr ao encontro do filho significava tudo isso. O pai também não se importou com isso. A ingratidão do filho e a situação que fez com que ele voltasse não foi motivo para que o pai rejeitasse. E o pai estava ali atento, aguardando, esperando. Esse é um ponto.
O outro talvez você vai falar, que é o outro lado da história. Em um ponto, o filho vem até o pai. Tudo bem que no encontro ali, o pai vai até o filho e tal, mas quem vem é o filho, inicialmente. Ele sai de lá e vem. Na outra situação, o pai vai até o outro filho. Que estava em casa. Então, é uma... A atitude de salvar, que representa Deus salvando, é tanto para aquele que veio, quanto para o que não quer vir. E um ponto interessante também, que assim, a história trouxe que o pai, parece que o pai sempre esteve ali de fora, né? esperando o filho chegar. Parece que o pai sabia que a qualquer momento o filho dele viria e Então, voltaria eu vou te para contar, ele. então, que não é da tua época. Ó. Não é que eu sou velho, não, tá? Qual era a imagem antigamente, até na década de 70 ali, 9, 80, que quando se desenhava o desenho do pai, nós tínhamos um livrinho que tinha a imagem seguinte: um pai sempre sentado num alpendre, tipo um alpendre, olhando para o caminho aonde vinha para a casa do pai. Qual que era a próxima cena do meu quadrinho que a gente tinha quando era criança? O pai já em pé, com corrida, a uma curta distância do filho. E o outro quadrinho, aí que interessante, já era o filho joelhado no pai, só que não o pai ereto, mas o pai pegando o filho, tentando levantar o filho. Olha que legal que... Ou seja, essa imagem que você também vê na Bíblia, né? Com certeza, um pai que está ali esperando qualquer momento o filho de chegar para resgatar ele ali, né? Agora, Gel, você falou as duas questões, né? Aquele que reconhece que é pecador, que está sujo, vai até o pai. Aquele que mora na casa do pai, tem a companhia do pai, o pai precisou ir até ele. Como a gente tem que cuidar com isso, né? E aí o pai se alegra com um e se entristece com o outro. Agora, outra coisa, nós somos convidados a nos relacionar com Deus, viver esse amor, receber o amor de Deus, para depois fazer o que com esse amor? Repartir, né? Transmitir, que era o caso do segundo filho. Ele não estava o quê? Transmitindo o amor de Deus. Mas isso é nosso. Nós temos a tendência de sermos seletivos em relação à vida das outras pessoas. Principalmente quando as pessoas erram, a gente quer, às vezes, se colocar no lugar de Deus. Se a pessoa está tendo um retorno para com Deus, ou se ela está nos caminhos de Deus e erra, a gente tem a tendência de afastar. A tendência é essa. Se a gente não se relacionar, não abrir os olhos, a nossa tendência natural ser o mais longe possível, né? É julgar as pessoas e condenar. Mostra que nós não estamos vivendo o quê? O verdadeiro amor de Deus, né? Agora, a gente tem que olhar para essa parábola no contexto da lição. É possível agradar a Deus? É possível fazer Deus feliz? O que a parábola mostra? Já nós vamos, peraí. Uma outra coisa aqui, já vou lá para o terceiro ato. Uma coisa aqui também que é importante a gente lembrar, que se a gente for ver na questão da justiça, o filho mais velho não está errado. Não. Se a gente for olhar... Por isso que a lição vem falando assim, o texto da lição, olha, por que é importante a gente aprofundar na lição? Amor e a justiça. Se a gente ficar só com a justiça, o filho mais velho tinha razão. O outro pegou 50% da herança dele, jogou fora, era parte dele, mas tudo bem, o pai faltou dinheiro para o pai uma hora lá. Se deu uma crise, se faltou uma crise e ele precisou furar um poço muito fundo, precisaria do dinheiro que era do pai, não era do filho. Então, na forma de justiça, ele não está errado. Não, Agora, o que é justiça sem amor? Não, e aos nossos olhos humanos, assim, a gente olha e fala, dá razão pro irmão que estava em casa. Por quê? Igual você falou, ele foi lá, gastou todo o dinheiro, pegou a parte dele, agora voltou, e o outro ficou trabalhando ali e não fez nada. E outra coisa, o pai foi lá e ainda fez um banquete, uma festa para ele. O terceiro ato, isso aí. Isso. Aí o filho que estava lá assim, falou assim, então eu não mereço nada disso, então ele se sentiu menos importante. E, na verdade, não era, né? Ali o pai estava o quê? Feliz porque resgatou o irmão dele que estava perdido. O irmão já estava ali.
Agora, como é importante a gente entender esse ato, o terceiro ato. Ele deu uma festa. Podemos alegrar Deus? Há alegria no céu, com os anjos, por cada pecador que se arrepende. Então, podemos agradar a Deus? Com o nosso retorno, se a gente estiver longe? Sim. Olha só. No outro ponto de vista, um deu festa para um. Por que ele deu festa para um e não deu festa para o outro? Por que esse questionamento do outro? Agora, a festa quer dizer você estar do meu lado. Quem estava longe precisou voltar. Ou seja, o que eu vejo na atitude do pai, na resposta do pai, é que, filho, eu sempre festejei 3 vezes por dia contigo. De manhã, de tarde e à noite. Você acha que não teria novilho todas as refeições que o filho precisasse de novilho? Não teria novilho, não teria arroz e feijão? Com certeza. Eu achei interessante, quando eu vou me aprofundando nessa questão, a gente vê o seguinte, os 2 filhos tiveram a festa do pai. Só que um sabia que era perdido e outro... Mas o outro é convidado para entrar na festa Estava também. ali junto. A festa era na casa dele. Né? Era para ele também. Interessante, o convite é vamos nos alegrar juntos. Vem, entra. Mas aí é porque a gente olha as coisas com a nossa maneira de justiça, a nossa visão de justiça. Ali não, a justiça era de quem? Do pai que viu o filho que estava perdido. Resgatou o filho. Agora o outro achou que essa atitude do pai não era justo para com ele que estava ali, né? Agora, voltando a falar de novo o tema da lição. Se fosse só justiça, o filho mais velho estava certo. Mas tem um amor. Mas né? faltou o amor. Então, esse trimestre, vamos aprender a coisa mais atrapalhada que tem para mim, amor e justiça. Fé e obras, amor e justiça são coisas assim mais muito, atrapalhada. Né? Mas vamos entender. O cristianismo tem 2000 anos e ainda não há uma compreensão clara para todo mundo sobre isso. Tem dificuldade. Né? Alegrando-se com júbilo. Por que essa alegria do pai ao ver o filho voltando para casa? Por que o pai ficou tão alegre, assim, ficou jubiloso, que até cantou? Eu acredito que fez até um karaokê de alegria, inventou uma música para o filho. Por quê? Por quê? Me responda aí. Porque somos valiosos para Deus, né? Imagina você, o teu filho sai, vive muito tempo longe, quando ele volta, você vai ficar feliz, alegre. E por isso, porque somos valiosos para Deus. E Sofonias 3,17 fala que revela o prazer de Deus por seu povo redimido, por voltar até Deus, por abrir mão daquelas atitudes ruins que você estava, aquele caminho mau que você foi percorrer durante um período e voltar para Deus. Deus fica feliz. E esse texto aqui, eu marquei 4 coisas interessantes desse texto, de Sofonias 3,17, que fala que garante a presença de Deus na nossa vida. Ali garante a presença do Pai ali com o Filho sempre. E também garante que Deus tem poder para nos salvar, para nos resgatar daquele mundo mau, né, que a gente vive. Também ele nos garante esse verso nos garante que Deus nos restaura. Restauração que o filho teve ali, que recebeu a festa e voltou para casa, pôs umas vestes novas no filho. E também ele nos garante que Deus se alegra conosco, fica feliz e daquela festa, aquele banquete. Tudo isso por quê? Por amor. Porque nos ama, né? Os meus filhos ficaram 3 dias fora de casa. Foram para casa de um amiguinho deles lá, né? Passaram os dias lá. E aí a gente... Ficou 3 dias sem dormir. Não, a gente entende o retorno. Entendeu? Aí a Diná já foi lá, fez um bolinho de chocolate para eles, que eles gostam muito. E quando eles chegaram, eles falaram assim, a gente estava pensando, nossa, seria tão bom se chegasse em casa e tivesse um bolinho de chocolate. Coisa simples. Sim. Mas o o pai, quem é pai, sabe disso. Quando fica longe dos filhos, a vontade de ver, de estar perto, de abraçar, de conviver, de conversar, de se relacionar. Quando nós estamos próximos todos os dias, a gente se acostuma com essa rotina. Mas quando há um afastamento... Agora, imagina um afastamento de uma pessoa que você nem sabe para onde que ela foi. A Bíblia só diz que era uma terra distante. Talvez nunca mais volte. Você não sabe. Não sabe. Então, essa alegria... E assim, Deus sabe os caminhos que nós tomamos. Deus, aqui, a gente pode observar, mais uma vez, o livre-arbítrio. Deus, ele permite que a gente se distancie por escolha própria. Você escolheu se distanciar de Deus. Ele vai saber os caminhos que você está andando. Ele sabe que é perigoso e ele sabe que talvez você não retorne. Eu gosto de uma coisa que o Dr. Rodrigo Silva fala, que
quando ele vê essa questão da alegria de Deus, ele fala assim, uma das teorias que ele tem, eu acredito um pouco mais nela, senão, bom, que Deus ele escolhe não saber a nossa escolha. Por isso que ele se alegra. Por isso que ele busca incessantemente. Ele escolhe, mesmo sabendo tudo. Há coisas que Deus escolhe não Eu saber. penso assim também. Eu não sabia, não tinha ouvido o Rodrigo Silva falar sobre isso, mas eu já pensei muitas vezes nessas questões, que Deus, por exemplo, ele escolhe não fazer algumas coisas. Ele tem, né, essa capacidade, então ele... Faz isso, né? Então, imagina a alegria do pai. Agora, você não está falando questão de encontro, eu vou falar de algo que vocês não vivem ainda. O Rafael tem uma filha, logo eu vou ter uns netos para namorar a filha dele, mas tudo bem, enquanto isso, brincadeira. Mas, por exemplo, assim, meus 2 filhos, uma estudou e se estabeleceu perto de nós. O outro tem tudo para estar longe e a gente ter pouco tempo daqui uns dias para frente com ele. Então, o que a Mike sugeriu e a gente está fazendo? Fazer de tudo para aproveitar os últimos meses que a gente tem para estar a família junta. Imagina a alegria desse pai. Se é gente que o filho já está perto, vai ali, que a gente pode pegar o carro e ir lá. Você falou que o pai não sabia onde ia, né? Imagina a alegria desse pai, de ver aquele filho que ele quase tinha certeza que não voltaria. Ver aquele filho voltando. Imagina a alegria. E o verso traz reconciliação, né? Aí a lição vem trazendo que Deus está no meio, no nosso meio, né? Conosco, querendo viver conosco a cada instante, acho que cada momento da nossa vida, tanto difícil como que momentos fáceis, Deus está presente e quer estar presente na nossa vida, né? Quer ver uma coisa? Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja e que retornaram? Muitas. E quantos não retornaram? Muitas. Também. É mais? Qual né? Mais não retorna. Mais não retornam, mais retornam. Mas não retornam. Né? E essa é a alegria de Deus. Quando eles retornam, né? De ver novamente na casa do Pai, né? Eu fiz uma pergunta aqui, será que essa alegria é porque Deus espera estar sempre entre nós? Você já respondeu minha pergunta, né? O desejo de Deus é o desejo do Pai, ter os 2 filhos dentro Da casa da dele. casa. Imagina Deus ter 2 filhos, eu, você, na casa eterna. Essa é a maior maravilha, é o que Deus mais sonha, né? O que Deus mais sonha de nós, né? E quando a gente olha para a história, a gente vê sempre um Deus que busca estar no meio do povo. Por mais que o povo tente se afastar de Deus, ele sempre está ali querendo reconciliar e estar junto, né? Então, eu posso pegar essa parábola, ainda daqui a pouquinho nós vamos expandir ela nos temas maiores. Que tipo de relacionamento, então, Deus quer ter com o seu povo? Quando eu pego essa parábola, vejo o tipo do pai e o tipo dos filhos, qual é o relacionamento que Deus quer ter comigo e com vocês? Eu acredito que é o mais íntimo possível. Porque na Bíblia nós vamos ver Deus mostrando o relacionamento de um filho para com o pai, de uma mãe para com o filho, demonstrando o relacionamento dele, de uma mulher para com o marido. Então ele vai colocando figuras, ele não usa uma figura somente. Ele vai colocando figuras para a gente entender que ele quer ter o relacionamento mais íntimo possível, né? de Isso. todas as formas. Pode ser como para um marido e uma mulher, ele tem uma linguagem. Mas e você que talvez não tenha casado, a pessoa que não casou, ela não sabe qual é esse relacionamento. Ele coloca um filho com um pai. E quem não é um filho e um pai, que não tem esse relacionamento, mas é de mãe e filha, ou de filha e pai, filha e mãe, ou filho e mãe, então ele coloca relacionamentos, ilustra com relacionamentos que são próximos a nós, para que a gente entenda que o relacionamento que ele quer ter com a gente é o mais íntimo possível. Interessante, hein? Que poderoso. Podemos, então, agradar a Deus? Aí vem uma perguntinha aqui na parte de terça-feira, que eu quero ver vocês respondendo aí, hein? Como é possível que o soberano do universo encontre prazer em seus filhos? Ou não, seres humanos? Como é possível? Vai lá, responde vocês aí. Eu estou tentando responder isso até agora, vai lá, Joel. Ele está com a cara de A danadinho? pergunta veio antes do esperado. Tá, eu sei. Mas eu tinha me Vai, municiado. Então vai. Você pode ler aí para a gente Isaías 53:11? Isaías 53:11. Você já está Lê mais aí, perto aí? Rafael. Já tá aqui. Isaías 53:11. Pode ler?
e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aí, Só está aqui? aí tá bom. Ele verá o fruto Do seu penoso do seu trabalho, né, da sua alma, e ficará satisfeito. Qual que é o contexto aí? Está falando do Messias sofredor, né? Que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele foi trespassado, enfim, né? Então, está falando sobre o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a cruz de Cristo. E ele suportou tudo isso porque ele se entregou. Foi porque ele quis. Mas o que é que motivou Cristo a isso? O fruto que ele ia colher. Ele não olhou para aquele momento. Ele olhou lá além. pra frente, sim. E ele ficaria o quê? Satisfeito. Certo? Então, aqui mostra que Deus pode se alegrar. E que só existe um caminho. Existem formas, mas o caminho é um só. Várias formas, mas através de um caminho. Que é o quê? O resultado positivo da cruz de Cristo na sua vida, na minha vida e na sua vida. Qual que é o resultado positivo da cruz de Cristo na nossa vida? O que Paulo falou? Já não sou eu quem vivo, Mas Cristo em mim, né? mas Cristo vive em mim. E o que é Cristo viver através de nós? Como é que você vai se relacionar, como você vai falar, como é que é seu caráter, a partir do momento que Cristo está vivendo através de você. É igual de Cristo. Então, Deus olha, o Cristo olhou para esse resultado, vendo pessoas sendo salvas e transformadas novamente à imagem e semelhança de Deus, e isso foi prazeroso para ele. Então, o único meio que eu tenho de agradar a Deus, aí a gente entra lá na introdução de sábado, a criança foi dar um presente para o seu pai. Quer ver? Como é que as religiões costumam agradar aos seus deuses? O que elas fazem para agradar os seus deuses? Se você pegar dentro do paganismo, pega lá dentro da própria Bíblia. Vamos falar aqui dentro da Bíblia. Sacrifício Como de eles criança, agradavam né, a Baal, como eles agradavam a Moloque, como eles agradavam a Dagon, como eles agradavam a Serate, enfim, as divindades. Como as pessoas buscam agradar os seus deuses hoje? Por que algumas pessoas pagam promessas? Porque elas têm em mente que Deus ou as divindades que elas adoram, as entidades que elas adoram, precisam de um presente, precisam de algo palpável, algo material, que a pessoa, dentro da sua fé, ela vai dar de coração para agradar ao Deus ao qual, ou à entidade, ou, enfim, que ela acredita e que ela serve. O que nós podemos dar, materialmente falando, para agradar a Deus? Só o nosso coração. Mais nada. Do material, não é do nada. nosso. Você pode dar um carro, você Não, pode dar Deus uma vai fazer o quê com casa, isso? você pode. Para agradar a Deus? Não. O que é que Deus espera? Como agradar a Deus? E a lição trouxe que Deus nos ama incondicionalmente. Independente se um dia nós afastamos de Deus, um dia fazemos coisa errada, igual com o filho. O pai nem perguntou para o filho o que ele tinha feito, o que aconteceu, e julgou o filho naquele momento, não. O pai foi lá e amou o filho. Isso que Deus mostra. Deus nos ama, independente das coisas que a gente faz. Esse amor é incondicional. Mas, igual você falou, o relacionamento que vem desse amor, que tem que gerar mudança na nossa vida e de atitude. Eu acho interessante aqui na lição que viu, ó, Deus ama os justos. Quer dizer, se eu agir com justiça, Deus vai ficar feliz. Agradar a Deus. Se Deus ama quem dá com alegria, ou seja, se eu me dar com alegria, como Deus se deu com alegria, Deus também vai ficar feliz de mim. Ou seja, a própria Bíblia, né? Ela mostra todas aquelas atitudes que, quando eu amo a Deus, que nós estávamos falando agora, e correspondo ao amor com Deus, agindo como Deus agia na pessoa de Cristo, isso faz com que ele fique feliz, né? A lição vai dizer assim, ó, que nós também, né, nós podemos desagradar a Deus quando nós agimos de uma forma má. Então, existe essa possibilidade. Automaticamente, a gente já está entrando aqui na parte de quarta-feira, certo?
O relacionamento que Deus tem com o seu povo, essas demonstrações, ele quer um relacionamento íntimo. Ele usa figuras, né, próximas a nós. Aqui ele usa a figura de um templo. Né? Nós somos pedras vivas no templo de Deus, erigindo, né, um templo vivo. A gente às vezes fala, olha, aquele irmão ali, ele é coluna na igreja de Deus. Né? É alguém que está empenhado, que é alguém que participa da construção do evangelho, né? Alguém importante que está ativo na igreja. Quando Pedro usou essas expressões, ele falou assim que nós devemos prestar sacrifícios agradáveis a Deus. Então, eu posso traduzir isso que você falou agora com a última frase, bem dizer, da lição de terça-feira. Deus ama esses indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com as suas atitudes. É isso que Pedro está falando aqui? Exatamente. Porque a pergunta vem, vamos agradar a Deus com sacrifícios. Vamos prestar a Deus sacrifícios agradáveis. Qual é o sacrifício agradável que você pode prestar a Deus, sendo que hoje nós não podemos mais... O meu carro não vai, minha casa não vai. E antigamente, o que era sacrifícios agradáveis a Deus? Quando a gente olha no Antigo Testamento, havia as ofertas com aroma suave. Isso. Né? Havia as ofertas movidas, as ofertas queimadas. Eram os sacrifícios agradáveis a Deus. Era um cordeiro, era um casal de pombinhos, né? Era um manjar, as ofertas de manjar, as primícias. Só que isso ficou lá atrás. E hoje? Aí Paulo vai dizer que nós somos o quê? Sacrifícios vivos. Qual é o sacrifício agradável que nós podemos fazer? E Efésios tem um ponto interessante, que Efésios fala que somos salvos para boas obras. Uhum. Isso é interessante, porque a gente é salvo para a gente mudar a nossa vida. Deus não salva ninguém para você continuar da maneira como está. Tem que ter mudança. E essa mudança que gera de relacionarmos com Deus, de relacionarmos com Jesus, essa mudança que alegra a Deus. É essa atitude nova nossa que vai fazer com que Deus fique feliz conosco, né? Essa mudança de vida e relacionamento com Ele. A Bíblia é clara. Por exemplo, você pega lá que nós devemos, pelos seus frutos, os conhecereis. E quais são esses frutos? Do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, paz, domínio próprio. E contra essas coisas? Não há lei. Então, quando eu manifesto essas coisas na minha vida, Deus ele está feliz com isso. Agora, se eu me autodenomino um cristão e vivo tudo que é contrário aos frutos do Espírito, Deus ele está se agradando ou se desagradando de mim? Se agradando. Assim, a lição traz a gente para uma responsabilidade muito grande. A lição vai trazer a gente para o que é ser cristão. Na lição passada, Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Subiu o patamar. E agora não diminuiu, não. Porque aqui, voltando para a primeira Pedro ali mesmo, o que Pedro fala que nós somos aí? Eu sei que você já entrou nessa questão, mas o que Pedro fala aí? Que nós somos o quê? Sacerdotes santos. Oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus, que você falou. Fé é crer em Deus. Diminuiu? Não. Só piorou. Sem fé é impossível agradar. Ou seja, pedras vivas são que ações e atitudes semelhantes a quem? A de Cristo. Quer dizer, não é só o amor. Que a gente pensa, eu amo, deu a vida, eu dou a vida por Jesus. Não é isso que ele quer. O amor move a ações. E pedra viva é aquele que você olha para ela e vê que ela realmente faz a diferença. Interessante, eu gosto de pensar assim, que relacionar com Deus é um ser perfeito, é bem difícil para nós, seres humanos, imaginar. Porque qualquer falha na comunicação, qualquer falha nesse relacionamento, a culpa é nossa, porque Deus é perfeito. Só que, mesmo nós falhando nesse relacionamento, nesse processo, veio Cristo e morreu por nós, se entregou por nós. E vem Cristo e vai lá e nos aperfeiçoa para que possamos relacionarmos com Deus. E Ele nos dá capacidade e nos dá entendimento de voltar e relacionar com o Pai novamente. Ou seja, o amor profundo de Cristo por nós gerou uma ação. Vir e dar a vida. Agora, o que os cristãos, por sua maioria, querem fazer é um amor sem a reação. Sem mudança. Não, Jesus me amou e a graça de Cristo me... basta.
Para você salvar, basta, mas continua fazendo o que é errado. Continua desagradando a Deus. Foi o que o Tem Rafael Efésios, né? falou aqui. Eu gosto muito do texto de Efésios analisado de uma forma Mais completa. Mais amplo. Porque está lá assim, ó, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Aí a gente se apega à graça. Para aí, né? Por obras, não. Nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Mas não pode parar aqui, porque na continuação do texto vai dizer o quê? Que nós somos feituras de Cristo para as boas obras. Então, as obras têm o seu papel. Não há isenção das obras na minha vida. Joel, interessante. Porque se eu isentar as obras da minha vida, Acabou. incoerência. Que cristão é esse? Mas nós somos salvos do quê? Das atitudes ruins que tomamos. Às vezes fazemos coisas que não é agradável a Deus. E vem Jesus e nos dá a oportunidade de nos reconciliar com Deus, nos salvar daquelas atitudes ruins. E quanto mais a gente relaciona com Deus, com Jesus, a gente vai mudando as atitudes. E essas atitudes fazem com que as pessoas enxergam Cristo também através de nós, né? Agora, olha que interessante. Uma lição dessa, a gente entende que Deus guia a história, Deus guia o seu povo, Deus cuida do seu povo. Por que nós estamos estudando uma lição sobre esse assunto nesse momento? Por quê? Porque o que mais nós precisamos é dessa lição aqui. Tem dificuldade, tem nós muito precisamos problema. muito disso. Né? Na lição passada, eu lembro que eu estava participando do comentário, aí as pessoas estavam concentradas, falando, olha, nós precisamos amar os inimigos, é muito difícil e tal. Eu ainda falei assim, olha, amar os inimigos assim, ele está adiante. Enquanto você não amar os seus amigos, seus irmãos de fé, seus irmãos da sua casa, você não pode passar para a segunda fase. Mas Não tem como você amar os inimigos primeiro se você não está amando. Nem os de Porque a casa. gente Né? só fica pensando no inimigo. Aí não vai ser difícil, vai ser impossível. Sim, senhore. E se nós não nos tornarmos pedras vivas, permitirmos a ação de Deus na nossa vida, a mudança de Deus, nós estamos fora dessa esfera de relacionamento com Deus, desagradando a Deus através das nossas atitudes. É difícil, o patamar está elevado. E você citou Paulo, né? Paulo, no momento que ele encontrou com Cristo, ele passou por muitas mudanças na vida dele ali, até ele chegar ao ponto de falar, né? Eu até marquei na lição, que Paulo falou que já não era ele quem vivia, mas Cristo vivia por ele. É porque ele entendeu ali o chamado dele, o chamado que Cristo fez para ele, né? De converter ali daquele caminho mau, daquelas atitudes maus e ser transformado por Cristo. E ele entendeu isso. E teve Paulo coloca algo essencial para que isso possa ser uma realidade. Crucificado estou com Cristo. Isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas primeiro ele fala, crucificado estou com Cristo. O que é ser crucificado com Cristo? É quando você morre para o seu eu mesmo, para o seu orgulho, para tudo aquilo que impede você de seguir a Cristo. Você tem que se crucificar. E olha o que é o amor. E ali ele perseguiu os cristãos, ele passou a ser perseguido. Então ali ele odiava as pessoas, a partir daquele momento que ele encontrou com Cristo, ele começou a amar aquelas pessoas. Olha o que o relacionamento de Deus faz com a gente. Amar um incircunciso. Na cabeça dele, nunca. Nunca, imagina. É só uma transformação mesmo, um milagre. Fazer um judeu que ele dizia, eu fui o judeu dos judeus. Era tido como o mais rígido deles. Segundo a lei, até fui fariseu. Ou seja, imagina, é só uma transformação, só vendo em Cristo, se tornando uma pedra viva, se tornando um sacerdócio de Cristo, para ele tomar a mesma atitude que Cristo tomou, né? Amar o pecador no pecado. É assim que Deus nos amou, né? Só uma perguntinha assim, que nós já estamos quase para o final da lição, e eu entendi muitas coisas, mas ficou uma dúvida na minha cabeça. Para Deus ter prazer em mim, então é necessário fazer só grandes coisas, é isso? Não. Não? É só para a gente... A lição já foi respondida a isso, mas só para a gente finalizar, para algumas pessoas entender que... Tem pessoas que eu só vou fazer isso quando vier a lei dominical. Eu só vou fazer isso quando vou fazer aquele troço. Ou seja,
para Deus ter prazer em mim, é só quando eu faço as grandes coisas? As pequenas coisas, elas te preparam para as coisas grandes, em todas as esferas da vida, em todos os sentidos. Né? A gente não... quando você começa na escola, você não começa escrevendo textos. Você vai aprender o beabá, né? Quando você começa a se preparar financeiramente para um investimento, para alguma coisa, você não começa com os milhões, você começa com os centavos. É sempre assim. Você não planta um pé cheio de frutos, você planta uma semente. Sempre é nas pequenas coisas que você vai se preparando para as maiores. Não adianta a gente... quando você quer agradar a Deus dessa forma, é uma forma humana de agradar a Deus. E, às vezes, Deus te pede coisas pequenas e você quer entregar grandes. Mas Deus está te pedindo as pequenas. E no nosso relacionamento com Deus é bem assim. A gente, às vezes, passa pouco tempo orando, você começa a orar mais, buscar força, você começa ali sentir o desejo de orar mais e mais. Você começa a ler na Bíblia ali pouquinho e cada dia que passa você vai lendo, você vai tendo o desejo de ler mais. Então, acho que esses pequenos detalhes, Deus fica feliz com a nossa atitude, com a nossa vontade de ir até Ele, né? E quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai ali, nos abraça. Se falar para você ler um capítulo inteiro da Bíblia todo dia, né? Você nunca leu a Bíblia. Ou se falar para você ler um versículo por dia, né? Qual que vai ser mais fácil de você desenvolver um relacionamento com Deus aos poucos? E crescendo. Por isso que fala que você vai crescendo, né? Você vai crescendo espiritualmente. E a gente não pode esquecer que tudo que parte da gente é porque Deus está efetuando em nós. O Espírito Santo ele vai ganhando terreno na sua vida conforme você vai dando espaço para ele. Então, quem te leva a ler a Bíblia, quem te leva à oração, quem te leva a qualquer coisa espiritual é o Espírito Santo, já é a ação de Deus. Eu gosto muito do relacionamento. A gente fala de relacionamento, é muito legal. Porque quanto mais se relaciona com a pessoa, quanto mais se relaciona com algo, você se sente íntimo daquela coisa ou da pessoa, né? E com Deus é a mesma coisa. Essa lição está fantástica, não está? Se deixar vocês dois falar, eu estou perdido aqui. E você que está aí, você nem vai conseguir dormir mais, nem trabalhar, porque nós vamos longe. Mas é bom saber que nós podemos agradar a Deus e, o mais importante, as pequenas atitudes nossas em buscar a Deus, em fazer sempre o que Deus deseja que a gente faça, vai fazer Deus se tornar alegre, como um filho pródigo. Deus vai nos levar para dentro da casa dele e vai fazer uma grande festa com cada um de nós. Na parte de sexta-feira da lição, tem um trechinho aqui que eu achei muito bonito, que diz assim: se permitirmos, Ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, mudará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com a sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Eu achei isso aqui. Eu tenho um livrinho do pastor Morris Wendman que diz assim: meu amigo Espírito Santo. E eu estou no capítulo, na ação 4 do verso dele, que ele diz o seguinte, do capítulo dele, que ele diz o seguinte: o trabalho do Espírito Santo é nos levar sempre aos braços de Cristo, que quando nós estivermos no braço de Cristo, acostumado com Cristo, orando com Cristo, lendo a palavra com Cristo, sabe uma das coisas que nós vamos fazer, que às vezes a gente acha que não consegue fazer? Não praticar o pecado. E aqui vem dizendo o seguinte: quando nós obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Olha que coisa maravilhosa. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Você já entregou a sua vida para Ele? Você já deu passo para o batismo? Aquele que for batizado será salvo? Você ora para Deus todos os dias, pedindo para Ele proteger você, sua família, seus amigos, seu trabalho? Você entrega diariamente a sua vida? Isso é para nós que estamos aqui também, para Jesus Cristo. Quer agradar a Deus? Volte para casa. Faça que nem um filho pródigo. Esteja na presença do Pai, senta na mesa com o Pai, ceia com o Pai, vai aos braços do Pai, se ajoelha perante o Pai. Você vai ver que maravilha, que Deus maravilhoso. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado que o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama demais. Obrigado que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem compaixão, é um Deus que se agrada conosco. O Senhor não precisa de nada, o Senhor tem tudo, o Senhor fez tudo.
mas o Senhor se agrada com as pequenas coisas que a gente, com tanto esforço e ajuda do Espírito Santo, devolve para Ti. Ó Deus, que possamos ser pessoas amáveis às pessoas que nos cercam, que possamos ser pedras vivas em casa, no lugar que trabalhamos, no lugar que estudamos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que possamos representar Cristo para aquelas pessoas que não gostam da gente. Ó Deus, nos perdoe aonde falhamos. Esteja conosco, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado vocês dois, tá? Muito obrigado, Rafael. Você vê se não foge, tá? Obrigado, Kevin. E você que está aí, muito obrigado. Não esquece de dar seu like, não esquece de compartilhar e lembre-se, na semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, nós vamos estar aqui te esperando para mais uma classe da Escola Sabatina. Não se esqueça e lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai daqui, que procede da boca de Deus. Que Deus esteja contigo essa semana, te dê muitas vitórias. E aí, ore por nós, que nós vamos estar aqui orando e torcendo por você, tá? Deus te abençoe e até mais.